Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Falaremos hoje sobre a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permaneciam de pé na praia. Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinha sido plantado. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino do céu e não aos outros. Os discípulos eram espíritos que estavam programados para encarnarem no mesmo tempo de Jesus. Seriam eles que estariam ao seu lado, ao lado de Jesus, os ajudando. E esses já traziam o conhecimento lá da espiritualidade. As outras pessoas ainda não tinham esse conhecimento de entender. Porque se Jesus passasse a eles pelo seu próprio entendimento, as pessoas não entenderiam. Eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. Isso acontece pois o coração deste povo está endurecido. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para Jesus e ele, Jesus, os curaria. A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante uma multidão com níveis diferentes de conhecimento. Hoje mesmo nós temos dentre nós pessoas que têm um entendimento maior, um conhecimento maior do que outros, porque esses se prepararam melhor, estudaram melhor, buscaram mais o conhecimento da doutrina, com o desejo sempre de crescer, mas ainda sem esperança para absorver as verdades espirituais em toda a sua plenitude. O ensino por parábolas lhes atendia às necessidades imediatas, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo Espírito, quando tivesse numa posição
evolutiva melhor, quando já tinham se preparado para entendê-la. A parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Vamos ver por parte o que ele fala desta parábola. A primeira parte que ele falava enquanto semeava, que uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. O que ele quis dizer com isso para nós? Que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vê o mal e arrebata o que se semeou em seu coração. O mal representa o pássaro que eles falam, que vem comer essa semente. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. São como os ensinamentos que caem em corações endurecidos ou despreparados. Aqui vemos os indiferentes. Eles achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos. E por comodismo, acho mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Esse tipo de solo, ou local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais, que eles chegam durante toda a existência. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente indiferentes ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. A semente que é semeada é a palavra de Deus. No entanto, esta palavra não dá os mesmos resultados em todos os lugares, já que sua fecundidade depende do terreno onde cai. A semente depende do terreno onde cai. A palavra de Deus também, que é a semente, depende do coração que ela cai. Um dos tipos possíveis de solo é também aquele à beira do caminho, que são as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, não entendem. A segunda parte, a outra parte, caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. O que recebeu a semente no pedregulho, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, aceitação. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra,
logo se escandaliza. Não brotou no seu coração. O que leva as pessoas não terem raiz em si mesmos. Essa é a situação dos membros novos, que são meramente convertidos pelos missionários, ou as muitas características atraentes da igreja. São aqueles que mais vão pela curiosidade e não sentem exatamente aquilo que estão aprendendo, não entronizam em si os ensinamentos. Por não estarem enraizados na palavra, quando chega a oposição, podem ser queimados e definhar, como o sol secou, por não ter raízes a planta. O alimento espiritual é necessário para a sobrevivência espiritual, especialmente em um mundo que se afasta cada vez mais da crença em Deus e nos conceitos absolutos do certo e do errado. Se não estivermos enraizados nos ensinamentos do Evangelho, e se não formos constantes em praticá-los, qualquer um de nós pode desenvolver um coração endurecido, um terreno pedregoso para sementes espirituais. Para estarmos firmemente enraizados no Evangelho, devemos sempre buscar uma visão mais ampla da majestade, da majestosa obra de Deus. As pedras, elas indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. As pedras podem também serem vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressa sob a forma de interesses passageiros e superficiais, e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. É necessário que construamos uma boa base com terra funda de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Criar uma base sólida. Ao construirmos uma casa, primeiro fizemos o alicerce forte para resistir. Nós também somos assim. Outra parte da semente caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e sufocaram. Os espinhos, eles indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. O que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Dá mais valor ao bem material do que a palavra de conhecimento.
Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor das facilidades que a matéria proporciona. Onde quer que estejamos, em nossa jornada espiritual, todos somos tentados por isso. Quando atitudes ou prioridades visam somente a aquisição, o uso ou a posse de bens, chamamos a isso de materialismo. A posse de riquezas ou uma renda significativa não é um sinal de graça celeste, assim como sua ausência não é uma prova de desfavor celeste. Quando Jesus disse a um seguidor fiel que ele poderia herdar a vida eterna apenas se desse tudo o que tinha aos pobres, não identificou o mal na posse das riquezas, mas sim o mal na atitude em relação a elas. A raiz de todo mal não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Quem tem abundância de coisas materiais corre o risco de ser espiritualmente sedado pelas riquezas e outras coisas do mundo. Os espinhos mais sutis que podem sufocar o efeito da palavra do Evangelho em nossas vidas são as forças mundanas que Jesus chamou de cuidados e riquezas e deleites da vida. Certa ocasião, Jesus repreendeu Pedro, seu apóstolo sênior, dizendo: tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Compreender as coisas dos homens significa colocar os cuidados deste mundo antes das coisas de Deus. Em nossas ações, em nossa prioridade, em nosso pensamento. Uma outra ainda caiu em terra boa e deu bons frutos, produzindo 30, 60, 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Essa é o que recebeu a semente em boa terra. Este é o que ouve a palavra e entende. Se não entender, vai estudar para entendê-la. Vai buscar com quem sabe explicar a ele, para que ele entenda a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E a que caiu, essa que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Nós temos a semente da palavra do Evangelho. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas se tornarem nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no Evangelho de Jesus. Os ensinamentos
do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e mais receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual, de conhecimento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos, de acordo com a sua evolução. A semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus contidos no seu Evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada, elas simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos, mentalidade espiritual. O semeador é Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre. É o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Desta via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que pode fazer as diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem um objeto de curiosidade. Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhe a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo. E aqueles, finalmente, para os quais eram essas instruções, são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. A parábola do semeador nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa
que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Os diferentes solos em que as sementes caíram representam diferentes caminhos em que os mortais recebem e seguem esses ensinamentos. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, obrigando nas leiras da tua alma. O semeador semeia a palavra. Isso está em Marcos. A semente, portanto, é a palavra de Deus. Sendo, pois, Jesus o semeador. Tal palavra é absoluta, é imutável, contendo nela toda a lei do amor. A palavra de Deus é sempre a mesma para todos e tem sido apregoada em toda a parte, desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. Já o solo representa a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Simbolicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. Se nós somos o solo dessa semente que vem de Deus, quanto mais fértil nós estaremos, mais a palavra surtirá efeito em nós. Se por outro lado essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles em que a semente não desabrochou, ou se desabrocha, não produz frutos. É aqueles que não prepararam bem o solo no seu coração. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade dos espíritos encarnados na Terra. Uns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade, à fraternidade, e outros mais atrasados, propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, apegados aos bens terrenos, à matéria, a tudo o que é passageiro. Sejamos irmãos, como o solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiado pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivem a boa terra. Então, meus irmãos, que possamos refletir bastante sobre essa parábola, que possamos preparar o nosso solo, o nosso coração,
para receber essa semente que é a palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra que Jesus nos traz. Que possamos ser sempre receptivos a essa palavra. E como nós vimos que a boa semente colocada num bom terreno fértil, ela produz bons frutos, e dos frutos geram novas sementes que podemos plantar no coração de nossos filhos, dos nossos amigos e daqueles todos que nos cercam e convivem conosco. Que a paz do Pai Maior atinja o coração de todos, hoje e sempre. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Ficam todos em paz, ficam todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.